atividade complementar da semana 3, que nós estudamos aí um pouco mais, principalmente sobre os limites da ciência, seu contexto aí de busca da verdade, questionando sobre principalmente a razão instrumental. Nós vamos ver um pouco da filosofia de Jürgen Habermas, esse filósofo alemão aí que até hoje está vivo, é um dos poucos filósofos que nós temos um contato mais direto e que tem uma importância muito grande no campo da política, da sociedade enquanto fator de integração entre linguagem em vários contextos para a gente pensar a sua teoria do agir comunicativo. Então nós temos que entender que é muito importante o contexto da escola de Frankfurt, em que ele faz parte e que foi da segunda geração dessa escola e fez críticas também aos seus principais colegas da primeira geração para buscar entender um pouco mais da racionalidade instrumental e crítica que nos levou a imperfeições, enquanto que todo aquele contexto de que a ciência, principalmente pelo positivismo de Comte, de que levaria a sociedade para uma evolução muito grande, a gente percebe pelas grandes guerras que teve principalmente no século XX, né, de contextos de uso da ciência mesmo para benefício de alguns. Então, o foco principal da sua teoria do agir comunicativo é principalmente a esfera pública, né? De percebermos que há uma crítica muito grande a essa visão da modernidade, principalmente em relação à ciência, todo o contexto político aí de uso da ciência, olhando um sujeito muito isolado, não considerando todo o contexto da sociedade. Então é muito importante para a gente perceber no agir comunicativo de Habermas a importância da multiplicidade, da participação, principalmente essa participação política, né? O discurso que possibilita um debate realmente público, de poder ter essa pretensão de fazer entender o que está acontecendo e ter uma diversidade maior, não partidária apenas, ou de interesse de alguns, mas uma participação maior nos discursos, nos debates, na tentativa de ouvir o outro lado, né, as discordâncias que se tem, para assim chegar a um consenso de criar normas, leis que possam atender a interesses comuns. Isso é uma grande importância hoje que nós temos no aspecto tanto ético, moral como político também. A obra da sua teoria do agir comunicativo é uma obra até extensa, então é uma obra bem extensa de várias análises filosóficas para se chegar a entender melhor a sua teoria do agir comunicativo. Ela está disponível aí na internet, a gente encontra, pode ser comprada, adquirida e vale a pena. Já li boa parte dessa obra e a gente consegue compreender o tempo que nós estamos da contemporaneidade, principalmente nessa importância grande do agir comunicativo, que tanto a gente precisa ter uma razão mais comunicativa, né? E nesse processo que Habermas nos conduz a criar validades para, tanto no mundo da ação, do discurso, a formar esse consenso, ele faz isso de forma metódica, criando possibilidades realmente para que haja um debate, uma pretensão da validade daquilo que possa ser os debates mais expressivos e democráticos para todas as posições que existem, para a gente chegar assim nesse consenso.
vale a pena aprofundar. Então a atividade em si, ela implica numa questão prática, da gente redigir um texto aí de 10 linhas no mínimo, sobre uma situação que a gente pode imaginar aí, que vai acontecer com muitos de nós, quando a gente toma a frente de alguma função, em que você pode ser um gerente aí de funcionários, né? No caso aqui eu cito gerente de funcionário do supermercado. Como que você se relacionaria com eles para melhorar as vendas nesse supermercado, baseando assim na razão comunicativa de Habermas. Então a gente entender que a comunicação de Habermas, o agir comunicativo, perpassa nessa abertura de debate de diversas posições. Então nós podemos pensar em exemplos ali de situações em que os próprios funcionários, eles também são partícipes das situações de venda no supermercado. Não podemos pensar, quando há uma colaboração de serviço, isso que é interessante, que todos têm ideias muito boas e podem colaborar porque estão tendo situações, experiência ali nas suas funções. Então um gerente ele pode, numa busca das diversas posições que cada funcionário tem, dialogar com eles de uma forma participativa para criar realmente um consenso, tanto propagandas como situações de organização ali do supermercado, posições. Então o gerente ele tem que escutar e dialogar e debater várias situações que podem ser criadas, tanto no aspecto de marketing, como no aspecto de organização do próprio supermercado, que vai favorecer aí as vendas, a melhorar as vendas. Então você pode dissertar nessa maneira, citando exemplos, então de forma criativa pensar como que o gerente pode agir dessa forma, a criar junto com os funcionários consenso aí de atitudes e situações que possam ajudar a melhorar as vendas no supermercado. Então façam com atenção, leiam um pouco mais e vejam o vídeo da semana de explicação. Tentem entender um pouco mais a teoria da razão comunicativa de Habermas para ajudar assim a pensar e fazer a atividade bem e até mesmo entender melhor a filosofia, que é uma filosofia bem atual para o nosso contexto aí, político, ético, econômico, social que nós vivemos atualmente. Bons estudos e até a nossa próxima aula.